Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Descomplexo. Se você está aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre marketing em tempos de inteligência artificial. E aqui comigo eu recebo o Afonso Abelhão, ele que é CEO da Big Bee, agência de publicidade, e é presidente da APP, Associação de Profissionais de Propaganda. Abelhão, seja muito bem-vindo ao Descomplexo. Eu é que agradeço, Stefano, o convite e vai ser um prazer aqui falar contigo. Vamos falar bastante coisa aqui sobre IA, sobre marketing, sobre agro, sobre muitas coisas aí que estão pipocando aí hoje na mídia. Nós estamos com uma pauta muito interessante. Eu queria começar pedindo para você contar para o pessoal de casa um pouco da sua trajetória dentro desse mercado, desse mundo, até chegar na presidência da APP. Perfeito. Bom, meu nome é Afonso Abelhão. Para quem não sabe, Abelhão é sobrenome. Eu digo porque todo mundo acha que é apelido. Eu tenho mais de 30 anos em publicidade, trabalhando em publicidade. Sou formado em publicidade. Comecei na UMAP, atendi Volkswagen 10 anos, passei por diversas agências. Fui cliente, fui Peugeot aqui no Brasil em 99, 2000, voltei para agência. E aí, lá para 2010, eu acho que eu cansei de errar com o dinheiro dos outros. Falei, vou errar com o meu dinheiro e fui montar minha agência. E aí, ali, primeiro eu abri a Datacubo, que é uma empresa que eu tenho, que na época era uma produtora de web que fazia site, aplicativo, e hoje migrou para uma empresa de ciência de dados. E em 2012, que de fato eu abri a Big Bee como agência. E, recentemente, eu assumi a presidência da APP Brasil, que é a Associação de Profissionais de Propaganda, por uma gestão de 2 anos, que é uma associação que olha muito para o profissional, o desenvolvimento humano do profissional, diversidade, pluralidade, e tem um propósito muito certo e muito forte, e uma equipe enorme lá, todos voluntários, por isso que eu acho que funciona. Abelhão, para quem não conhece, qual é o significado da APP para o setor? O que ela representa hoje? Quais são as principais iniciativas? A APP, ela é uma jovem senhora de 88 anos, que completa esse ano. Ela tem uma série de ativações, ela olha para o profissional desde quando ele ainda está na universidade, mesmo antes. A gente tem, por exemplo, o Festap, que é o maior festival de publicidade que a gente tem no Brasil, que acontece agora dia 20 de setembro, simultaneamente na ESPM, na FAP, na Belas Artes, que a gente fecha a rua e circulam entre as duas universidades ali os alunos, alunos e profissionais, a estimativa é ter aproximadamente 2.000 pessoas participando esse ano, em que a gente faz uma série de debates, painéis e entrega para esse universitário um pouco da realidade do mercado. Outro trabalho que eu gosto bastante é o que a gente chama de academia, em que a gente aproxima o mercado das universidades de comunicação, da academia, para que a gente consiga passar para os professores, é específico para os professores universitários, o que de fato o mercado hoje precisa, como esse aluno precisa ser preparado, que skills ele precisa ter, quais são as áreas de atuação, quais são as especificidades. Então, a gente ajuda a academia a preparar melhor esse aluno que vai chegar no mercado. E, além disso, a gente tem uma série de outras ativações no mercado mesmo para a gente ajudar a desenvolver. A gente tem um curso que começa agora, na próxima semana, sobre IA. São 4 módulos que a gente promove, a APP promove, e é aberto para quem quiser, especialmente para o mercado, mas para isso, para desenvolver o mercado de publicidade e, em especial, os profissionais. Bacana, eu achei interessante essa iniciativa de vocês auxiliarem os profissionais que estão em desenvolvimento, que estão estudando ainda, porque eu imagino que nessa área de publicidade e propaganda aconteça igual o direito também. Por mais que a pessoa se forme na faculdade, ela nem imagina o que está esperando por ela depois dos portões da faculdade. Tem um outro mundo ali que ela vai ter que começar do zero, outras skills vai ter que desenvolver para conseguir superar os desafios, Acho que isso é muito bacana. É isso, e com a velocidade que as coisas mudam, então até pra gente é difícil acompanhar, imagina para quem não tá ali no dia a dia do mercado de fato. Então é um pouco disso que a gente traz também para esses profissionais. Muito legal. Antes da gente entrar na nossa pauta em si, tem uma pergunta que eu queria te fazer, que eu tenho curiosidade. Em todos esses mais de 30 anos que você tem aí de mercado,
Qual foi uma das campanhas que mais te marcou, que você teve envolvimento e por quê? Tá. A campanha que mais me marcou, infelizmente eu não me envolvi, foi Havaianas. Eu acho que é um case brasileiro e internacional sensacional. E aí eu mando meu alô aqui para Eli, que foi a mestra dentro da Havaianas para conduzir esse projeto todo junto com a agência, que era o MAP. Eu acho que é um case que ela transformou um chinelo que era de pedreiro num desejo de consumo de todas as classes, sem abrir mão do chinelo do pedreiro. Então, você tem lá o chinelo que o pedreiro usa e você tem uma Havaiana cravejada de Swarovski que é uma loucura e que virou um ícone fashion. Então, assim, o caminho que a Havaianas fez é tão difícil, acho que as pessoas não têm noção da complexidade que é você sair de um produto da base da pirâmide, levar ele para o topo da pirâmide sem perder nenhum cliente no meio desse caminho. Então, foi um trabalho, para mim, primoroso. Legal. E você mencionou a Eli, ela que agora faz parte do pessoal do Bacarelli, né? Que inclusive, Perfeito. Nem sei se a gente pode falar, mas você agora assume também, né? Ali como um profissional para auxiliar a parte de marketing, um projeto muito bacana. E nisso eu queria te perguntar, qual a diferença que você vê no dia a dia para trabalhar com uma companhia privada e, no caso do Bacarelli, que é um projeto social, né? Quais são as diferenças e desafios que você tem ali no dia a dia? É muito parecido com a PP, porque a PP também é um trabalho voluntário, né? Então, primeiro que a gente percebe que na associação ou no Instituto Bacarelli, claro que lá tem pessoas que são remuneradas, obviamente precisam ser remuneradas, tá certo? Mas ela não é uma empresa que visa lucro financeiro, ela visa lucro social. E ela faz um trabalho incrível, o Bacarelli faz um trabalho incrível Sim. na comunidade de Heliópolis, que tem só 220 mil pessoas que habitam. Tem muita cidade que não tem essa população, Com só para a gente certeza. ter noção do que a gente está falando. Eles têm 1.600 alunos recorrentes, são, em média, 15 mil refeições por mês que eles oferecem, não só para os alunos, mas para as famílias. Então, eles vão entender, de fato, as dores lá. E do ponto de vista do marketing, eles já fazem um trabalho muito bom. Acho que o meu trabalho, eu conversei muito lá com o João e com o Eli, aquele ajuste fino. Aquele ajuste fino que talvez faça uma diferença na performance, na visibilidade, na construção da marca, como contar esse storytelling do Bacarelli, né? Eles estão, daqui a pouco, inaugura o teatro, que vai ser um teatro lindo, só para você ter noção. A acústica do teatro, que é dentro da favela, o primeiro teatro dentro de uma favela no mundo, quem fez a acústica para eles é o mesmo que fez a acústica da Sala São Paulo. Então, pra você ter noção do cuidado que o Edilson tem lá com esse projeto, e vai ser um projeto lindo. Eu acho que é isso, é dedicação, é carinho. A gente não visa o retorno financeiro, mas acho que a gente devolve um pouco daquilo que o mercado deu pra gente. E é um prazer enorme poder apoiar de alguma forma o Bacarelli. Eu queria pegar um gancho nisso que você falou de construção de marca para a gente discutir o seguinte. A impressão que eu tenho hoje em dia de leigo é que toda marca é do bem. Todo mundo tem o ESG como premissa. Então eu queria te perguntar o seguinte. O mercado, o consumidor final, ele não está um pouco saturado do discurso? Quando que isso passa a ser um exagero? Existem empresas que praticam o famoso greenwashing, né? Dizem que são, mas não são. Como equalizar isso nos dias de hoje em que a gente tem as redes sociais que são um verdadeiro Big Brother, né? Todo mundo monitora o que acontece. Qual que está sendo a preocupação? Essa é uma preocupação realmente dos novos tempos, né? O greenwashing, ele é um fato hoje, ele é uma realidade. Isso está pesando muito contra as empresas que ainda praticam, como social washing também. E aí a gente vai ter várias derivações aí, né? Que o green é mais voltado para a sustentabilidade, meio ambiente, o social para a questão social. E eu acho que é isso, não basta a marca falar. Eu acho que cada vez mais a sociedade aprende e entende que não basta ela ter um discurso que eu sou bonitinho, eu faço isso, eu faço aquilo, e aquilo é só uma maquiagem, é um produto do marketing. Não vai ter sucesso, não vai longe. O que a gente brinca, voo de galinha. Não vai ter. Por quê? Porque a sociedade entende... diferente, por exemplo,
voltando aqui no Bacarelli, o trabalho que o Bacarelli faz há 30 anos tá ali. Você vê, você enxerga o resultado daquilo. Não adianta uma empresa que diz que não polui, daqui a pouco você descobre que ela jogou centenas de detritos na água do rio, enfim. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai criar mecanismos para verificação disso, né? Se o que está sendo dito de fato está sendo entregue. Se for, ok, tem todo o direito. E acho que é justo falar se de fato eu faço algum bem para o meio ambiente, a minha empresa ou social, eu acho que não tem problema nenhum. Ao contrário, é legal falar até para inspirar outras empresas a fazerem. O que não dá é eu não fazer nada e dizer que faço tudo. Eu acho que a gente cada vez mais vai criar mecanismos para conseguir verificar se isso é fato ou fake. É muito bacana ter esse padrão estabelecido, né? Das empresas já terem que minimamente observar padrões sociais, ambientais, de governança para estar à frente, né, em relação à concorrência. Mas o que eu queria saber é o seguinte, essa preocupação que elas destinam para isso e o medo desse controle das redes sociais, né, do julgamento, isso faz com que as empresas e as campanhas publicitárias percam a ousadia, igual ocorria algumas décadas atrás, umas campanhas mais famosas. Eu acho que tem uma coisa interessante aqui, Stefano. Até para você vai ser muito fácil entender, porque você vem da área jurídica, né? E eu brinco que a gente tem o Tribunal das Redes Sociais, que ele vai julgar antes de qualquer coisa. E eu acho que esse é um risco também, porque muitas pessoas vão na superficialidade, sem entender até o que está acontecendo, e estão ali também condenando uma marca, uma empresa, uma pessoa, sem ter noção do todo, né? Da história completa. Eu acho que a gente vive tempos muito complicados em relação à verdade, né? A entender primeiro, né? Antes de saber se a pessoa está fazendo, ou a empresa está de fato fazendo algo errado ou não, esse pré-julgamento que a gente tem hoje nas redes sociais, ele é muito danoso. E eu acho que ele não necessariamente ele torna as marcas ou as empresas menos ousadas, mas tomam muito mais cuidado. Eu vou dar um exemplo meu, na minha agência, que aconteceu recentemente. E a PP me ajudou muito nisso. Eu conquistei um produtor de bananas do Vale do Ribeira. E a hora que a conta entra, a gente começa a entender toda a dinâmica, o que, como, o discurso, o que ela faz de fato, como é que quais são os valores, quais são os pontos fortes, fracos, e todo o diagnóstico para desenvolver uma estratégia. E aí, a minha profissional, que o nome é super complicado, mas é super simples. O nome é Community Manager, que é quem faz a gestão das redes sociais. Ela tem todo um checklist ali, é igual um plano de voo antes do avião subir. Antes da gente subir, o que a gente tem que ver? E ela levantou um ponto muito sensível, que era, Abelhão, putz, eu tenho um ponto aqui que a gente precisa discutir antes de qualquer coisa. Se a gente postar uma criança preta com uma banana e vier um comentário racista, como a gente resolve? Como a gente vai se posicionar? Como que a gente vai trabalhar essa informação? Porque a gente não controla. A gente controla o conteúdo que a gente produz, mas a gente não controla a reação das pessoas. E eu fiquei, para tudo, vamos organizar isso. E aí, a solução para mim, você vê o papel que a PP tem também. Ela me ajudou como agência também. Aí eu fui conversar com a diretoria de diversidade e inclusão da PP, expus o caso para que a gente tivesse melhor preparado para essa atuação, porque eu não tinha todas as respostas. Eu acho que isso também é uma questão importante, que eu falo daqui a pouquinho sobre isso. Mas o que aconteceu? Eles fizeram para a gente um letramento racial. A gente ficou uma manhã inteira, que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive nos últimos anos. Todo mundo quase que saiu chorando ali, mas a gente saiu tão mais preparado para dar uma resposta da forma correta, se viesse esse comentário. E eu acho que é esse o cuidado que a gente tem que ter daqui para frente, em especial com as redes sociais. Porque, de fato, é um ambiente que você não controla. Você não sabe a reação de uma pessoa, por exemplo, nessa situação que eu citei. Nunca aconteceu, então a gente nunca precisou atuar numa gestão de crise nesse sentido, mas a gente estava preparado. E eu acho que é isso que cada vez mais, é por isso que a gente não pode parar de estudar nunca,
porque cada hora a complexidade do mercado ela traz novas barreiras, experiências e desafios que nem sempre a gente está preparado. A gente vive tempos desafiadores, Abelhão, até porque é engraçado, né? Se uma empresa não observa os novos padrões, ela pode ter um prejuízo reputacional. Se ela tenta fazer parte disso de forma equivocada, pode ser que aconteça um prejuízo também. E por que estou te falando isso? Eu vi recentemente uma notícia de uma marca de cerveja americana que tem um público nos Estados Unidos muito específico. E ela, para tentar mudar um pouco os padrões, ela fez uma campanha publicitária para um público muito diverso do que ela já tinha. Isso, ao invés de inclusão, isso deu muito errado. O próprio público que ela já tinha começou a criticar, dizendo que não representava mais ela, né? Então, assim, olha como isso é muito sensível. E no caso, ela usou uma trans. Exatamente. Para representar a cerveja. Eu sei desse case. Exato. E para você ver como as pessoas, elas realmente compram esse estilo, esse discurso, esse conceito que os produtos oferecem. E quando você tem uma ruptura tão grande num determinado nicho da sociedade, que nesse caso é bastante conservador, você buga ali. O cara não consegue. Não, eu nunca mais vou tomar essa cerveja porque ela não me representa mais, né? Sendo a mesma cerveja, com a mesma água, com o mesmo lúpulo, com o mesmo malte, mas o que ela vende, é por isso que as pessoas não compram produto. Elas compram conceitos. Sim. Isso é muito engraçado. E com a velocidade das redes sociais, o dano, uma vez que ele começa a correr, é muito difícil recuperar. É isso. Né? Porque a informação corre numa velocidade tão acelerada que até você fazer um plano de contingência para tentar resolver... Isso é tão sério, Stefano, que, por exemplo, há uns anos atrás, se eu não me engano, foi a Bis, né? O Bis, o chocolatinho, fez uma ação com o Felipe Neto. Uma ação com o Felipe Neto. Ele falou, fez lá a ação e tal, beleza. Parte da audiência e dos consumidores boicotaram. O Felipe Neto não falou nada sobre política. Ele simplesmente, a imagem dele estava associada a um determinado polo e isso fez com que a ação deles caísse em 5%. A gente está falando de bilhões de dólares. Uma ação nas redes sociais derruba uma ação de uma empresa em 5%, uma empresa gigantesca. Então, para a gente entender o tamanho do estrago e o cuidado que de repente, fazer esta gestão da imagem, construir marca, pode causar. Então, por isso que cada vez mais o mercado ele se profissionaliza, porque o aventureiro que fala, não, é super fácil fazer aqui, deixa que eu resolvo. Ele pode causar um estrago gigantesco. Eu estou falando de uma empresa grande, que tinha uma agência grande, que tinha todo mundo, um marketing muito grande, então todo mundo muito preparado. E mesmo assim, isso aconteceu. Imagina quem não está preparado. Então, acho que é isso. Cada um sabe as suas dores e seus amores dos negócios. Abelhão, e falando de sociedade de forma geral, o mundo hoje em dia realmente não está para amadores, né? Eu estava lendo um livro recentemente que chama A Máquina do Caos. Ele foi escrito por um repórter do New York Times que entrou para investigar o funcionamento das gigantes americanas de redes sociais. Perfeito. E na apuração dele, ele entrevistou os produtores de algoritmos e ele entendeu que o que vinga são notícias ruins. Então, muitas redes sociais acabam extraindo o pior das pessoas e nos grupos, elas acabam fazendo críticas e ofensas que pessoalmente não fariam. Então, é como se as pessoas tivessem um outro comportamento nas redes sociais e, pessoalmente, isso seria diferente. É difícil isso, né? Você lançar uma publicidade nesse meio, sabendo que existe todas essas externalidades para você equilibrar. Na verdade, eu acho que não. Eu acho que as redes sociais, ela amplificou tudo. Então, vou dar um exemplo. Lá atrás, muito lá atrás... Notícias populares era um fenômeno. E só tinha, a gente brincava que era o jornal que você torcia saia sangue. E só tinha aquelas notícias, morre Roberto Carlos, a manchete. Puta, Roberto Carlos morreu. O pedreiro morreu, Roberto Carlos caiu do andaime e tal. Aí era muito sensacionalista e tinha muita desgraça. Era um jornal muito popular. Mas assim, ele foi responsável por muitas pessoas aprenderem a ler também. Então ele teve um papel social muito grande. Só que acontece, com as redes sociais,
isso amplificou. Então, assim, a desgraça sempre deu mais visibilidade na mídia. A mídia sempre pautou isso, não é de hoje. Só que as redes sociais acho que amplificaram por conta das comunidades. Porque hoje eu consigo encontrar pessoas que pensam exatamente igual a mim e isso faz com que eu me sinta acolhido, confortável, na minha zona de conforto, porque eu não estou sozinho nesse mundo. Então, essas bolhas, por mais que elas sejam absolutamente extremistas, elas se encontram. Foi muito mais fácil agregar essas pessoas que têm pensamentos parecidos, independente de quais sejam eles. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem daqui para frente, em como entender essa dinâmica das redes sociais, e elas amplificam tudo. O bem, menos, e tudo que é mais pesado, muito mais. É o que faz sucesso. Mas tem coisas também interessantes. Por exemplo, o Morango do Amor. Se não fossem as redes sociais, não teria isso não teria acontecido. E é um fenômeno. E os produtores de morango estão dando graças a Deus. As empreendedoras, que são pequenas empreendedoras, confeiteiras, doceiras, foi uma tábua de salvação para muitas delas. Foi quase uma Páscoa, uma segunda Páscoa para elas, né? E acho que é isso. Então, ônus e bônus do que as redes sociais podem amplificar. Eu queria jogar mais um temperinho nesse molho para a gente entrar agora na questão da inteligência artificial, principalmente falando do seu ramo, então publicidade, propaganda. Como é que vocês estão enxergando a chegada, né, da inteligência artificial, preocupações e avanços? Olha, primeiro que é muito complexo, né? Tudo isso, a velocidade que isso está acontecendo. Eu vou fazer um paralelo super rápido aqui para não tentar me alongar muito. Eu vou dar um passo para trás para chegar na IA, tá? Eu acho que a gente tem um desafio enorme como país, como Brasil. Por quê? Porque é um país que nunca investiu seriamente em educação e a gente vê que o avanço da tecnologia vem trazendo uma automação muito grande em todas as esferas, em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas de negócio, da agricultura à medicina. E isso traz uma demanda por um profissional mais qualificado, que muitas vezes a gente não tem. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque o lado bom, o Brasil tem mercado interno, né? Então, assim, a gente não depende só de exportação, a gente tem consumo interno. Só que no momento que a gente começa a ter uma necessidade muito grande de profissionais qualificados, numa quantidade muito inferior à base da pirâmide, que ela pode... Vou dar um exemplo prático. A Uber, ela foi uma tábua de salvação para muitas pessoas, como renda. Só que daqui a pouco ele vai chegar o carro autônomo. E essa pessoa que hoje está 15 horas dirigindo ali num carro para conseguir pagar as contas, para conseguir fazer, não tem tempo para se desenvolver, para estudar, para nada. E aí um belo dia a Uber vai chegar. Obrigado, amigão. Agora eu sou carro autônomo. O que esse cara vai fazer? Então, eu quis trazer isso porque a IA traz um impacto exponencial nessa questão. Não é que todo mundo vai perder emprego, nada disso. Acho que, assim, claro que vai diminuir, né? Eu não vou perder emprego para IA, eu vou perder para quem domina a IA. Então, se eu não correr atrás e me desenvolver, entender como essa dinâmica funciona, eu vou ficar para trás, é natural, né? Sim. E aí tem algumas profissões novas nascendo. Por exemplo, engenheiro de prompt. Só para todo mundo da audiência saber, que eu não sei se todo mundo sabe, prompt é o texto que a gente entrega para a IA para ela fazer algum comando que a gente queira. Então, é o texto que eu escrevo, tecnicamente a gente chama de prompt. E aí o que acontece? Para que a IA ela me traga respostas mais interessantes, aí já entrando na questão da publicidade, desse lado, o fator humano ele é preponderante, porque quanto mais repertório eu tiver, mais bagagem, mais eu ler, mais eu tiver condições de fazer sinapses diferentes, criativas, melhor eu vou alimentar fazer esse máquina. Prompt para que ela me dê respostas diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque quando as Big Techs chegaram no Brasil, a gente teve que readaptar o nosso mercado. Então, hoje eu tenho que ter profissional de ferramenta. Um que manja de Google, outro que manja de Meta, Facebook, Instagram, outro que manja de LinkedIn. E aí, por conta dos leilões lá de performance, o cara ficou o dia inteiro ali. Ele não tem nem condição de entender o que é o outro, o que é a parte da meta, porque aquilo consome ele inteiro. Então, a gente já foi transformando isso em profissionais de ferramentas. Só que acontece, se eu tenho um cara muito bom de performance em Google na minha agência,
e o meu concorrente também tem, o que acontece? Os dois estão lá, pé embaixo, trabalhando com a ferramenta. As regras são iguais. Sim. Não tem nada diferente para mim, para o Magazine Luiza, para o Itaú. Para todo mundo ter as mesmas regras. Então, o que vai fazer diferença? Este cara que está pilotando. Porque senão, a gente corre o risco de comoditizar uma estratégia. Porque os comandos e as leituras vão ser tão parecidas que você perde aquilo que a comunicação traz de mais bacana, que é um conceito único para aquela marca, para aquele produto, para aquele serviço. Então, de novo, do lado de cá, vai ter uma demanda por profissionais cada vez mais qualificados, menos especialistas e mais generalistas, porque ele tem que ter um conhecimento de mundo mais holístico, mais global, sobre diversas coisas para conseguir tomar decisões e fazer os prompts corretos. E aí é uma realidade. Então, a gente não tem que chorar, não tem que fazer nada. É mergulhar e tentar entender. E a própria app, a gente tem um curso que a gente começa agora, não sei quando vai ao ar, mas começa terça-feira, agora, dia 5, o nosso curso de IA para profissionais de publicidade e propaganda, porque a gente está atento a isso e a gente quer entregar para os profissionais ferramentas para que eles possam se desenvolver cada vez mais. Então, assim, a IA vem, ela traz ela acelera muito tudo, muita coisa. Ela traz, por exemplo, não só para a gente falar de texto, né, que acho que é o mais comum hoje, né, um chat GPT ou geração de imagem. Estamos falando da IA generativa, né, que a gente tem algumas delas para vídeo, para imagem, mas também para as estratégias, para tabular dados, que às vezes se demorava 3 dias, hoje em 5 minutos ela faz um trabalho que no manual a gente demoraria 3 dias. Então, assim, ela traz muita produtividade para quem souber utilizar ela dentro da sua área de atuação. E a gente está falando de todas as áreas, não só da publicidade. É legal essa sua visão, porque ela tem uma pegada positiva, otimista, né? É isso. Eu acho entendi. Eu acho que é isso. Vai ter perda? Não tem dúvida. Mas vai ter ganho também para quem quiser abraçar a IA. Sim, como você mencionou, então se hoje a gente tem um profissional que ele atua na redação dentro de uma agência, por exemplo, não é que ele vai ser substituído pela IA. Ele tem que se preparar para alimentar a máquina, não só ele vai poder aumentar a produtividade, né, e manter o emprego. Então é isso que você falou, não é perder para a máquina, é se preparar para trabalhar com a ferramenta, porque o diferencial continua sendo o fator humano, a sensibilidade humana, né, a bagagem. É isso. Ó, um exemplo, claro, eu não vou falar a marca aqui, mas recentemente eu vi uma série de posts de uma marca que não é pequena, e os 3 últimos posts tinha lá a frase, e não é só isso. Então, assim, é evidente que aquilo, a gente vai ficando com o olho treinado, a gente já sabe onde trabalhou muito IA. Esse é o grande risco. Se a gente delegar para a IA fazer, a gente perde totalmente a individualidade. E eu tô falando de construção de marca mesmo. Porque como que a gente coloca em 3 posts um texto igualzinho, parecido, porque aí o prompt foi igual, a devolução veio parecida. Então, acho que esse é o risco. A gente surfar no raso. Por isso que, a partir de agora, a qualificação, entender isso e o repertório de cada um vai fazer muita diferença nas construções de marcas, nas campanhas, em ativações e qualquer coisa que venha. Olha, tem empresas de marketing que estão avançando nas inovações, nas campanhas publicitárias e, como eu acredito que seja normal, com inovações, estão tomando pedrada também em relação a isso. Faz parte. E eu queria mencionar com você um caso concreto que eu vi, uma notícia de que a Coca-Cola, no final do ano passado, foi fazer a tradicional campanha de Natal, só que usou a inteligência artificial, um vídeo de inteligência artificial. E ao invés de apaixonar os consumidores, isso causou muita revolta de consumidores apaixonados, dizendo que perderam a identidade, que a marca não representa mais eles, que estão preocupados com os artistas reais. É muito, muito curioso isso. Toda inovação tem uma resistência, não é? É natural, isso vai acontecer mesmo. Eu não vi esse case, eu não fiquei sabendo desse case, mas eu imagino, né, que isso aconteça de fato. Porque é isso, a relação que as pessoas constroem com algumas marcas, ela é tão visceral que ela se sente traída às vezes quando muda alguma coisa. A própria Jaguar recentemente mudou o logo dela e foi um caos. Não sei se você acompanhou isso, mas assim, falou, não. Tanto que ele voltou, ela teve que voltar.
enfim, e voltou com a marca antiga, fez todo um trabalho enorme para mudar a marca e teve que voltar. Mas esse da Coca-Cola eu não vi, mas eu acho que, assim, de novo, a IA é uma realidade, né? Você consegue, por um preço menor, por um tempo mais curto, por um período mais curto, resultados muito bons. E é como quando começou, por exemplo, a fotografia digital, né? A gente tinha lá, e é o case clássico da Kodak, quem já estudou na vida, né? Que não acreditou lá atrás, que não, digital isso não vai pegar e faliu lá naquele momento, porque ela não mergulhou naquela tecnologia nova e de fato, as primeiras câmeras eram muito ruins de qualidade fotográfica. Hoje, a gente tem coisas... Então, é isso. Acho que a tecnologia, ela avança, a IA vai avançar, a gente vai ver muita coisa nova. Eu acho que cada vez mais, e muitos dos cases que eu vi, cases muito legais, o grande barato não era a IA em si. Então, tem um que eu gosto bastante, se eu puder falar aqui rapidamente, não é meu, fizeram o seguinte, eu já vou lembrar o nome da empresa, me fugiu agora, mas é com o Zico. O pai do Zico nunca viu ele fazer um gol no Maracanã. Nossa. E aí eles convidaram o Zico para o Maracanã, pegaram a voz do pai dele, jogaram para IA e criaram um texto como se fosse o pai dele conversando com ele ali num telão no Maracanã, depois de falecido, obviamente, recentemente isso. E era uma ação para Dia dos Pais, então era a oportunidade do Zico fazer um gol pro pai dele ver através da IA, né? E assim, cara, o que a IA faz? Ela pega a minha voz e reproduz. O que se construiu com essa história? Não foi a IA que criou. Sim. Então, eu acho que é um pouco disso também que a publicidade vai se beneficiar. Então, por isso, esse repertório, por isso, cada vez mais a gente fala de criatividade, vai ser cada vez mais a tônica do nosso negócio. Ela sempre foi e vai continuar sendo. Abelhão, nesse contexto todo, né, de tantos desafios, como que hoje as empresas têm que se posicionar para chamar a atenção daquela pessoa que está ali com duas telas, falando no WhatsApp, sem paciência? Como captar a atenção das pessoas? Eu vejo nas redes sociais os cortes, né? São tão rápidos e tão específicos. Você tem redução de silêncio, tem que ajeitar, estão tantos segundos, senão a pessoa não presta mais atenção. Como trabalhar com isso? Então, essa é uma ciência, né? Diz que, em média, as pessoas scrollam. Scrollar é fazer a telinha girar ali no feed, ali nas redes sociais. Em média, eles scrollam 90 metros por dia. Se fosse colocar isso numa linha reta. Sério? Vai ter gente que vai ter 500 metros, vai ter gente que vai ser 30. Mas, em média, 90 metros por dia. E é assim, né? E cada vez mais a gente... Porque, assim, tudo ficou mais complexo. Por quê? Primeiro, a informação é abundante, mas a atenção não. Sim. Então, não é o fato de eu ter acesso a 300 milhões de informação que eu vou reter tudo aquilo. É humanamente impossível a gente conseguir absorver tanta informação como a gente tem hoje. E cada vez mais, primeiro, tem algumas técnicas, né? Os 3 primeiros segundos eu tenho que fazer algo para não deixar o cara sair daqui, por exemplo, no YouTube. Lá, os 5 segundos iniciais é o que, vamos ver se eu consigo reter o cara um pouco mais de tempo ali. Então, tem algumas técnicas, seja por questões estéticas de design, seja por texto, por toda a construção de uma criação, de uma construção de marca, de um storytelling, que aí você vai num crescente fazendo as coisas, e aí as pessoas passam a querer ver, esperando o próximo capítulo, se a gente for fazer uma websérie, por exemplo. Enfim, tem toda uma técnica para isso, mas é muito curioso até, porque recentemente também, eu conversando com uma amiga querida, ela é doutora em genética, eu gosto de conversar com muitas pessoas de outras áreas. Abrir a cabeça, né? E aí eu conversando com ela, né, falei, poxa, Eliette, é uma amiga querida. Falei, olha, essa molecada hoje tá difícil, eles não retêm nada, não gostam de ler, muito difícil, eu tô vendo aí que o mercado tá indo para uma coisa que traz mais qualificação e tal. E assim, ela me trouxe uma informação, não como uma verdade, mas como uma provocação do ponto de vista da genética, tá? Que é muito curioso. Ela falou, Abelha, sabe como se chama isso? No ponto de vista genético? Eu falei, não, é evolução. Porque pode ser que essa moçada nova, geração Z, por exemplo,
esteja acessando outras áreas do cérebro que a gente não acessa e que elas aprendam de uma forma diferente daquela que a gente aprendeu como a única verdade de aprendizado. Então, assim, tudo isso, claro que o tempo que vai nos dizer como isso vai acontecer, essa evolução. Mas, de fato, a quantidade de informação que a gente tem hoje é humanamente impossível a gente reter. E quando a gente fala de publicidade, mais ainda. Então, cabe a nós, profissionais, cada vez mais entender essa pulverização e essa fragmentação de mídias e entender onde, como, por quê, em que lugar que ela está. Porque não é mais um comercial de 30 só que resolve a nossa vida. Eu estar num evento que tem a ver com os valores daquela pessoa. Enfim, abraçar uma causa que tem a ver com aquele grupo de consumidores. E abraçar de verdade, não fazer greenwashing ou social washing. Então, eu acho que cada vez mais a gente parte para relações mais profundas das marcas com as pessoas e toda vez que você parte por uma opção, você abre mão de alguma coisa. Então, assim, você não vai agradar todo mundo. É impossível, não adianta. Então, você vai ter que cada vez mais criar produtos, serviços que eles se relacionem com determinadas clusters, que é o que a gente chama, grupos de consumidores, e às vezes o mesmo produto, mas com discursos para que atendam a esse consumidor dessa forma, ou este produto é mais específico para esse, aquele é para aquele outro. Então, assim, é mais complexo mesmo. Sabe que essa batalha pela atenção, ela é muito curiosa, eu percebi isso num momento simples. Eu estava recentemente vendo um vídeo engraçado no Instagram, e esse vídeo era uma sequência de acontecimentos engraçados. E no começo, já dizia assim no vídeo, o último é o melhor, fique até o final. E eu pensei, será que as pessoas não têm 20 segundos? O vídeo era 20 segundos, sabe? E a pessoa já está preocupada que você não vai chegar ao final. O que é isso? É isso, e não retém mais. A gente não tem mais 20 segundos para redes sociais, é uma eternidade. Antes, 30 para o intervalo da TV, 30 segundos era tranquilo. Hoje, 20 segundos para essa moçada é realmente uma eternidade. Então, você tem que passar o teu recado cada vez de uma forma mais rápida. Por isso que não é só o vídeo, não é só isso. Qual é o conceito dessa marca? O que ela vende de fato? Ela não vende aquele produto, né? Essa marca não vende esse copo. Ela vende alguma coisa que está atrelada, que é muito maior do que isso, e por acaso ela se representa nesse copo. Você tocou num tema interessante, que é o seguinte, a gente tem que entender, não o público de forma geral, mas as gerações que a gente está lidando, né? Tem um jornalista do Estadão, que eu gosto muito de ler tudo que ele escreve, que é o Carlos Alberto de Franco. Ele escreveu um artigo recente que diz o seguinte, conversão, um tema atual. O que ele mostra nesse artigo? Que a geração Z, que era para ser a geração da telinha, está cada vez mais abandonando o celular, perguntando para os pais sobre religião, querendo se interessar. E olha que curioso, isso, conversão, era para ser um tema do passado. Ele mostra como isso é mais atual do que nunca e muita gente não está percebendo como lidar com isso, né? É muito complexo. Do ponto de vista da publicidade, tem um fenômeno recentíssimo que eu gosto, eu acho muito legal, mas que eu também, se me perguntassem há um ano atrás, eu falo, imagina. Sabe o que está voltando com força? Revista impressa. Revista? Impressa. Está voltando com uma força. Claro que não é igual era como no passado, mas está crescendo muito a presença de revista impressa para que as pessoas possam, claro, de uma outra forma, numa outra dinâmica, com outro conceito, mas está voltando. Então, olha como isso e está voltando agora nesta geração mesmo recente que a gente está vendo aí, geração Z. Você me lembrou de uma coisa interessante. Você falou da volta da revista. Teve um convidado que teve recentemente aqui, Carlos Solito, e ele é um cara super antenado, ele é diretor de inovação. E ele contou uma coisa muito legal. Ele falou, Stefano, no meu momento de lazer, eu gosto de entrar numa banca de jornal, pegar uma revista ou um livro, porque é o momento que o algoritmo não me domina. Eu sou o meu algoritmo. É isso. Então ali eu escolho o que eu vou ler, o conteúdo que eu vou ter. Sou eu que decido. E é um meu momento de limpar a cabeça muito bacana, né? Isso vindo de uma pessoa que trabalha conectada 24 horas por dia. É um momento de sanidade ali. Um momento até de tirar um pouco o dedo da tomada, né? Inclusive fica um abração pro Solito. Fez um programão aqui com a gente. Que legal. E eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que, por exemplo, eu ainda não aderi aos e-readers.
Eu também não. preciso de livro de papel, eu gosto de ler, então eu quero livro de papel, eu vou lá, eu gosto da textura, do cheiro, eu gosto de pegar, eu gosto de sentar com calma na minha casa, ainda não me rendi aos e-books ainda. Eu também não, e não vou me render, vou ser resistente. Dificilmente vai ser. Nunca diga nunca, né? Eu sou por essa, mas enfim, vai ser duro me convencer a abandonar o livro impresso, por exemplo. Não, mas é bacana, porque quando você abre o livro, você lê, é muito diferente do que assistir um filme, por exemplo. Porque você é forçado a imaginar aquela cena. Isso. E aquilo fica no seu imaginário, fica na sua cabeça. É isso. Então hoje, quando você... Tenho certeza que quando você pensa em livros que você leu há 10 anos atrás, se você gostou muito dele, você tem as cenas na sua cabeça. Isso é muito bacana. O estímulo, né? Isso tem que ser incentivado e tá caindo é exatamente o que as redes sociais não trazem. Porque ela te traz só apatia. Só ali, vou ver aqui 300 vídeos um atrás do outro, não vou guardar nenhum, mas daqui a pouco eu vi, passaram 2 horas e eu nem vi que eu tava 2 horas aqui na telinha assistindo vídeos de 15 segundos em série. O importante é ter o equilíbrio, né? Acho que você tem que ter esse momento de ócio, mas também lembrar de sempre exercitar a mente, enfim. As pessoas eu acho que a teoria do Domênico de Masi do ócio criativo, para mim, funciona muito bem. Eu procuro exercitar de fato, trabalho bastante, mas eu procuro ter os meus momentos de calma, deixa eu também dar uma desplugada, porque é isso que me ajuda a recarregar a bateria para enfrentar o dia a dia, que é bastante corrido. Esse tema é interessante também, porque as pessoas gostam muito de viver hoje aquela famosa rotina do CEO, né? Então, enfim, e acabam trabalhando como se fossem máquinas, e a verdade é que a gente precisa do ócio até para você ter a própria criatividade. Não isso. Então... se eu não tiver tempo para ler, para ir para o cinema, para estudar, para fazer alguma coisa, quando que eu vou aprender algo novo, né? Não é ali o dia inteiro em frente ao computador só entregando produtividade que eu vou conseguir alimentar a minha mente de coisas para eu ter criatividade. Abelhão, eu quero agora dar um cavalinho de pau no nosso programa. Eu queria entrar num tema que você me ensinou. Eu não sabia disso, eu li um artigo recente seu e eu queria falar dessa área que você trabalha bastante na sua empresa, que é o agro. Perfeito. Eu não sabia que o agro agora está muito forte nessa questão de marketing. Não era, né? Até onde eu sei, não era um dos setores que... investia muito nisso, apesar de ser o motor do Brasil. Queria perguntar para você quais são as novas tendências do agro para o pessoal de marketing. Como é que vocês estão vendo? Perfeito. Eu tenho um pilar de agro na agência também, né? Eu comecei a olhar para o agro até recentemente, em 2019, antes de pandemia. Eu fiquei 1 ano estudando, participei de um monte de evento, li bastante, fui conversar com as pessoas. E algumas coisas para mim ficaram muito claras e foi isso que me direcionou. Eu gosto muito de me preparar muito para onde eu vou me mergulhar, para entender direito. E aí, assim, basicamente, né, o agro, primeiro que ele representa 1/3 do PIB, mas não é esse 1/3 do PIB, não significa que eles são grandes anunciantes do ponto de vista do marketing, né? Até porque quando a gente separa ali o que representa o PIB, a gente está falando muito de commodities, de soja, milho, algodão, que exporta commodity. Então, nem constrói marca, ele não tem nem essa preocupação nesse momento. Mas, de novo, a gente tem um mercado interno grande e a gente tem uma das áreas do agro, vou falar de uma delas, tem várias, que é o que a gente chama de FLV, frutas, verduras e legumes, que são, na sua maioria, não vou generalizar, mas na sua maioria, são empresas familiares de seus 70, 40 anos, né, que já está na sua segunda, terceira geração da família assumindo. E o curioso quando você vai conversar com essas pessoas que estão assumindo o marketing dessas empresas, né, ou a operação dessas empresas, você acha que você vai chegar lá e vai encontrar um menino da porteira? O cara estudou em Harvard, MIT, o cara está muito, muito preparado. E ele entende que o que trouxe a empresa até aqui não leva para frente, não leva mais. Então, ele entende que hoje ele precisa construir marca, ele precisa construir valor, ele precisa construir relações com as comunidades que consomem determinados produtos. E ele enxerga hoje até o marketing como uma grande alavanca para os próximos passos da empresa, né? Para construir marca não só do produto, mas da empresa em si, com não só os produtos que ela produz ali. E aí, nesse ponto que a agência faz todo sentido, porque ele tem na agência um parceiro muito bom para ele conseguir dar esses próximos passos,
que não é fácil, porque muitas vezes esse mesmo profissional que foi lá, estudou, trabalhou, por ser uma empresa familiar, ele ainda encontra alguma restrição dentro da própria empresa. Uhum. Pela inovação. Ah, sempre foi assim, a gente sempre fez desse jeito. Então, ele mesmo tem um grande desafio. Então, assim, eu respeito muito esses profissionais porque eu entendo o desafio que ele tem dentro da própria empresa para mudar, para ter essa mudança de hábito. E ele sabe que se ele não fizer isso, ele vai ficar para trás, porque o concorrente vai fazer e o mercado não vai esperar o tempo da família se decidir. Então, foi nesse cenário que eu falei, olha, o agro tem um potencial para ser um grande anunciante, um grande mercado anunciante nesse país. E é nisso que eu tenho investido desde 2019 e já fiz alguns cases muito legais e continuo investindo ainda em agro. E o agro também tem algumas especificidades aí, eu acho que a gente tem que entender, eu acho que especialmente quando a gente fala do jovem urbano, que ele está muito, muito, muito distante dessa realidade do agro. E por quê? Quando você fala agro para ele, o que ele pensa? Ele pensa numa maçã, ele pensa no tomate, ele pensa no arroz, ele pensa no feijão. E o agro está na camisa, está no celular, está no nosso carro, está no celular, está em tudo quanto é lugar. Pode imaginar alguma coisa, o agro está ali. Hoje, para fazer chip de computador, você precisa de milho. O milho é um dos componentes para fazer. Então, assim, o agro está em tudo. Então, eu acho que cada vez mais vai ser uma área que cresce como anunciante. Isso é muito bom, porque as empresas vão ter oportunidade de construir os seus valores, de criar diferenciação, que eu acho que é o grande barato, porque a gente está falando de produtos muito parecidos, né? A gente está falando de, exemplo, maçã. Maçã é tudo igual? Não, tem vários tipos, né? Mas, não, mesmo nas variedades, Gala, Fuji, que são as principais no Brasil. É maçã. Mas pergunta se as pessoas gostam da maçã da Turma da Mônica. Né? Então, a relação é outra. A relação é outra. Então, são produtos que, em teoria, são commodities, né? E o agro assim, tudo muito incerto no agro, porque é uma indústria a céu aberto, né? Então, assim, ele depende de clima, depende de uma série de coisas que daqui a pouco a gente fala sobre clima. Mas é isso. Eu acho que cada vez mais a gente entende, o agro entende que ele precisa se profissionalizar no quesito comunicação e marketing. E nessa área do agro, para vocês que trabalham com isso, com comunicação, imagem, tem uma preocupação externa que me preocupa assim muito, que é a desinformação. Né? Então, assim, às vezes tem empresas que trabalham de forma totalmente correta, todos os selos necessários, e vem uma notícia internacional dizendo que essa empresa desmata ou que a carne foi produzida de uma forma que não poderia, enfim. Os exemplos são diversos. Como lutar, né, com esse tipo de desinformação? Porque acontece muito. E qual é a preparação de imagem, né? Como trabalhar com esse tipo de crise, se a gente pode chamar de crise? Acho que você já deu a resposta na tua pergunta. Eu acho que essa pergunta, para mim, é muito importante, porque ela me dá oportunidade para mostrar a importância que a construção de marca tem ao longo do período, ao longo dos anos, né? Porque uma marca que ela foi, ao longo dos anos, construindo os seus valores de forma sólida, quando acontece isso, ela pode até apanhar, mas ela não vai ser nocauteada. Uhum. Ela tem muito histórico para contrapor todas essas questões, né? Seja de fake news ou de uma matéria mal intencionada, de fato, ou que não seja... Estamos falando de coisas que não sejam verdades de fato. Sim. Então, assim... e aí mostra mais ainda a importância dessa construção da marca ao longo do tempo, para numa gestão de crise, ela está muito mais preparada para absorver e dar uma resposta correta, coerente. Vou dar um exemplo que é importante, por acaso não é do agro, mas serve para o agro também. Há anos atrás, a Natura fez uma campanha Dia dos Namorados, primeiro beijo gay. Uma parcela lá, imagina, não vou mais consumir produto Natura. Foi uma celeuma nas redes sociais. A Natura veio disso.
olha, eu sou a favor da diversidade. Este é o meu posicionamento, é assim que eu sou. Muito prazer, eu sou Natura. Abafou tudo. Por quê? Porque aquilo era verdade também. Não era só um discurso marqueteiro. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que entender quais são as verdades das empresas, dar holofote, não adianta a gente querer fazer greenwashing ou inventar, olha, do dia para noite eu sou sustentável. Não é isso. Mas fortalecer os valores dessas empresas para que num momento de uma gestão de crise, e isso é muito fato, e que ela consiga se defender de uma forma muito mais rápida e não transformar isso num caos completo. Legal, eu gosto muito desse tema gestão de crise. Eu vi uma notícia uma vez, eu não sei se foi com a Johnson & Johnson que aconteceu, mas foi algo no seguinte sentido. A empresa tinha um produto e saiu a notícia de que esse produto teria um problema. Não lembro qual era. E a posição adotada foi o seguinte: tem mesmo problema, me desculpem, estou retirando, não comprem esse produto. E foi um efeito super positivo no sentido de assumir o erro. Não sei se foi essa empresa ou alguma outra, mas eu achei muito bacana. É uma estratégia, né, Abelhão? Óbvio. E mas ela é muito corajosa. Parece simples, mas não. Quando você ela disse. Uma empresa que tem acionista, que tem metas, que tem uma série de coisas. Não é simplesmente, não é uma decisão de uma pessoa, eu vou lá. Nem às vezes, muitas vezes, nem o presidente tem essa decisão na mão. Então, assim, numa empresa, como uma Johnson, que tem capital aberto, que, como eu te falei, ela pode do dia para a noite cair 5% a ação, é um desastre financeiro para aquela empresa, né? Não é uma brincadeira, não é que vou perder aí alguns R$1.000 aí, perde muito dinheiro. E aí, cada vez mais, a importância de construir reputação. Eu acho que essa é a palavra mais correta nesse contexto que a gente está falando, né? Nem só construir valores, mas construir reputação ao longo de toda a jornada da construção dessas marcas. Tem um exemplo de reputação e de contornar crises que é o da Odebrecht. Eu vi uma campanha publicitária da Odebrecht que me impressionou. Foi o seguinte, é uma empresa sólida há muitos anos, um gigante do Brasil. Sim. Teve o problema de envolvimento de executivos na Lava Jato, sim, mas quando isso passou, eles lançaram uma campanha com vários funcionários cantando aquela música americana The Dog Days Are Over, e lançando um novo nome. Querendo dizer o seguinte, né? Acho que o mote dessa campanha foi dizer que alguns funcionários não são a empresa e que a empresa não pode ser prejudicada por algo que algumas pessoas físicas fizeram. Eu achei muito bacana como utilizaram a crise para se levantar. Eu acho que a crise é a melhor oportunidade que a gente tem muitas vezes. Ninguém quer criar uma crise para ter que administrar. Mas quando toda crise que se apresenta é uma grande oportunidade. Vai do teu olhar. Porque é o momento de você realmente mostrar a cultura da empresa ali na sua forma mais verdadeira e transparente. Então, como que a gente vai atuar diante desta gestão de crise, seja de imagem, de reputação, do que quer que seja aí. Vou falar um exemplo bem bobo, né? O caso recente lá do CEO que foi pego com a amante lá no show do Coldplay. Sim. Como contornar isso como empresa? Cara, é muito difícil ali, porque assim, não teve muito o que fazer, porque assim, a decisão dele, para mim, foi a pior possível. Ele decidiu processar o Coldplay. Sim. Então, assim, é uma sucessão de erros, assim, absurda, né? E é isso. Então, e alguém contratou a ex-esposa do cantor. A ex-esposa do cantor para ser a porta-voz da defesa. Então, assim, é como a gente faz tudo dar certo ou tudo dá muito errado. Então, por isso, de novo, eu acho que assim, como na advocacia, na engenharia, na medicina, a publicidade, você precisa ter profissionais muito preparados para atuar no teu negócio, porque no caso da publicidade, se eu fizer um erro como médico, ele pode matar, e a gente não mata. Mas a gente mata um CNPJ que tem muitas famílias que dependem daquilo para sobreviver. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Falando de responsabilidade, marca e imagem, eu queria entrar num ponto que é a questão do clima. Nós teremos a COP30 e hoje eu vi uma notícia de manhã que me preocupou, que é a de que muitos países estão pedindo para que o evento não seja mais em Belém, porque eles estão sendo praticamente extorquidos pela rede hoteleira
da cidade que está cobrando mais de 15 vezes o valor normal. E como que um profissional de publicidade e propaganda enxerga isso em relação à imagem internacional de um país? O que isso significa? Perfeito, essa é uma ótima pergunta. Eu vou voltar só um pouquinho, porque o gancho para mim é perfeito. Em 2023, eu tive numa feira em Berlim, chama Frutilogística, a maior feira de frutas, verduras e legumes do mundo. Foram 3 dias, eu não consegui ver a feira inteira. E lá, eu conversando com um produtor de maçãs do Chile. A maçã, a safra é uma vez por ano, só. Ela dá uma vez por ano, acabou, que deu, que não deu, paciência. Só no próximo ano. E aí, daquele ano, ele teve 25% de quebra da produtividade dele, produziu 25% a menos, e o que ele produziu com menos qualidade. No frigir dos ovos, ele perdeu 50% de receita naquele ano com a produção. Porque, na média dessa jornada toda do ciclo da macieira, do broto até a colheita, em média, ficou 1 grau acima. 1 grauzinho, olha o estrago que fez para a cultura da maçã, que é muito sensível ao frio, ela precisava de mais frio, então ela não deve ter sido só isso, ele imputava. Mas assim, o quanto o clima hoje não é mais papo de bicho grilo, a gente está falando assim, como ele influencia o resultado das empresas. 1 grauzinho, é como se a gente tivesse 1 grau a mais de febre. A gente não fica meio derrubado. É isso que acontece com o planeta e com os seres vivos. Então, eu acho que assim, cada vez mais, e o assunto do momento lá no evento, tinha o mundo inteiro lá, foi na Alemanha, mas estavam produtores do mundo inteiro, esse. Os desafios e as oportunidades. Porque, por exemplo, antes você não conseguia produzir uva na Inglaterra porque não tinha sol suficiente para fazer espumante. Hoje você tem espumante produzido na Inglaterra. Então, assim, se de um lado traz desafios, para outros traz oportunidades. Então, lugares que antes não produziam nada, talvez consigam agora com isso. O fato a dinâmica do agro deve mudar no planeta inteiro por conta especialmente do aquecimento global. Aí, falando da COP, eu acho que o Brasil é um dos grandes representantes, antes de entrar na COP, desse movimento. Acho que a gente tem muita coisa que a gente faz e que não chega também na mídia, porque é isso, né? Só chega o que é ruim, só chega o desmatamento, só chega as queimadas, mas o que a gente faz de bom não reverbera tanto, então a gente precisa falar mais ainda para que a gente possa mostrar que a marca Brasil, ela é importante também, e quando a gente fala de exportação, antes de falar do produto, a gente fala da marca Brasil, né? E tem também, e é fato que existe protecionismo, porque, por exemplo, você vai exportar para a Europa. Não pode tal resíduo, que é o que a gente usa aqui. Ok. Só que, por quê? Porque aqui o clima é tropical, lá o clima é outro. Ele precisa de outro, porque a praga é outra. O resíduo dele pode, o nosso não. Então, é também um protecionismo comercial. É também preocupação de saúde, obviamente, mas é também um protecionismo. Quando a gente fala de COP, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aqui. A gente vai falar já do impacto aí da notícia recente. Não só da gente falar do meio ambiente, mas mostrar o quanto o Brasil tem feito de coisas representativas, importantes para o meio ambiente, mesmo no agro. Então, eu sou um grande defensor, porque eu acompanho de fato, né? Eu não estou olhando só ali a mídia superficial, eu busco entender de fato. Óbvio que tem gente que desmata, isso acontece e vai acontecer, e não é só no Brasil. Mas a gente está olhando para o Brasil. Mas acho que o Brasil é um grande celeiro aí para o mundo. E a Exalc tem feito um trabalho sensacional ali, a Embrapa também, para desenvolver variedades... Pesquisa, inovação. Para desenvolver variedades mais resistentes ao calor, então, assim, é uma corrida muito grande aí, e a gente sim, um país de ponta para isso, de desenvolvimento de tecnologia para o agro. Então, eu acho que é importante pontuar isso, porque parece que a gente só faz coisa errada, e não é verdade. Mas a gente também faz coisa errada, né? Eu acho que é isso também. E eu acho que, primeiro, acho que poderia ter sido bem melhor planejado, né? Belém, existe uma estrutura para uma população X, que evidentemente sabia-se que
Iam trazer muitas pessoas por um período durante o evento e que não tinha acomodação, hotelaria, infraestrutura, de uma série de coisas. Só um parênteses, você sabe que Macapá, até hoje, você não chega por carro? Nossa, não sabia. Não chega. Não existe estrada que chegue até Macapá, você tem que chegar pelo porto. Não existe, até hoje, 2025. É muito louco. E aí, falando de Belém, eu acho que, primeiro, o fato de escolher ali a Amazônia como palco é muito importante. Simbólico. É muito simbólico, mas eu acho que faltou planejamento para entender, inclusive, o que ia acontecer com a lei óbvia da oferta e procura naquele momento específico, né? Eu tenho um amigo que tem uma empresa que queria alugar uma casa para fazer um espaço lá e pediram para ele um aluguel de uma casa de 250 metros quadrados, R$500 mil. Por um mês. Falou, beleza, esquece, não quero comprar a casa, eu queria alugar para evento. Então, assim, essa corrida gerou uma demanda muito grande, né? Poderia ter sido previsto. Uma das coisas que estão fazendo agora, e não é o Brasil, pelo que eu sei, virão navios. Sim, para acomodar. Para virar acomodação para as pessoas, para conseguir equalizar. Isso não resolve todos os problemas, obviamente. Então, hoje, o que a gente teve foi uma carta de 25 países que são signatários e querem participar da COP pedindo para mudar a sede, porque, assim, é exorbitante o que está acontecendo. E eu acho que tem que ter uma intervenção, sim, de alguma forma, para o governo tem que se planejar, nem que ele alugue navio, que ele faça alguma coisa para conseguir não ficar refém do mercado dessa oferta e procura, que é já que ele não se planejou antes... É algo totalmente previsível, como você falou, convenhamos. Sim, é óbvio. Belém tem uma capacidade X e vai chegar 15 vezes mais essa capacidade com delegações do mundo inteiro. Imagina. Era muito previsível isso. E eu espero que o governo se mexa e consiga trazer alguma solução para isso. Mas isso sim também arranha a marca Brasil. E aí que eu volto na história, a gente tem coisas boas, ou aparece só o que é ruim. Inclusive isso vai dar muito mais visibilidade do que o Brasil faz de bom, mas é isso. Então, se eu tenho uma marca construída, consolidada, eu consigo me defender melhor. Nesse caso, faltou planejamento, sem dúvida. Não precisa ser nenhum especialista para entender algo que era absolutamente previsível e que virou agora um grande problema para acomodar tanta gente nesse período todo e não deixar esse evento afundar, né? Virar um naufrágio. A gente já tem no mundo uma onda muito forte anti-clima, né? Negacionista do clima. Não é pequena, não é fácil defender, não é fácil mostrar os benefícios de ter uma produção sustentável, de preservar, o quanto a tecnologia pode ajudar no mesmo espaço, você aumentar a tua produtividade, sem precisar... Estou falando especificamente aqui do agro, né? Sem precisar desmatar ou qualquer coisa. E eu acho que agora o governo precisa agir rápido. E eu estou falando de município, estado e federal. Municipal, estadual e federal. Porque, assim, a gente está falando da imagem do Brasil. Porque isso vira manchete, mas muito rápido no mundo inteiro. E isso arranha a marca Brasil. Então, e aí, de novo, não é uma campanha que vai resolver, bonitinha. Uhum. Não é uma campanha. E aí que a reputação, né, que todo o histórico da marca Brasil, ele ajuda ou atrapalha se a gente não tiver isso bem resolvido. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, tá? Com certeza. Inclusive, falando de imagem de país, a gente mencionou agora um exemplo negativo que vai reverberar. Sim. Agora, até pontos positivos enfrentam barreiras internacionais. E aqui a gente pode fazer um paralelo com o Pix, por exemplo. Sim. O Pix é uma revolução brasileira, né? É um sistema público acessível que revolucionou o mercado. Ele está enfrentando barreira
nos Estados Unidos. Inclusive, tem uma notícia recente de que o Pix estaria sob investigação do governo americano por uma suposta prática desleal. Mas, na verdade, é que até um economista americano que já ganhou o Nobel de Economia, Paul Krugman, recentemente disse que o Brasil talvez tenha inventado o futuro do dinheiro. É isso. Né? E lá fora parece que não é bem visto, então é difícil quebrar essa barreira, né? Não sei se é por falta de divulgação, acredito que não. Acredito que sejam fatores externos. Acho que a gente está falando de comércio, né? A gente está falando das empresas que não estão faturando com a transação de dinheiro. E tá doendo, né? A gente tá falando das big techs, a gente tá falando das empresas de cartão, e que tem um lobby gigantesco, e a maioria delas americanas, e que dói. E eu acho assim, fazendo um trocadilho aqui, o Pix é a nossa jabuticaba financeira. Uhum. Ele é nosso. Ele é uma conquista, não de um governo, mas do Estado brasileiro, da população, porque ele é uma conquista nossa, que trouxe para muitas pessoas a bancarização. Então, assim, ele trouxe, acho que, se eu não me engano, quase 15 milhões de pessoas... Que não tinham uma conta no banco. Que não eram bancarizadas. Isso. E passaram a ter. Olha o benefício, além de financeiro, social, que o Pix tem. E eu acho que é isso. Então, assim... não é nada diferente do que alguém que não está ganhando dinheiro com isso e que está incomodado. Exatamente. É comércio. Exatamente isso. Eu estava vendo uma notícia ontem, estava falando de um livro de um economista grego, que ele inventou um termo que chama tecnofeudalismo. É o seguinte, esses grandes conglomerados financeiros, eles têm um controle de tudo. E quando chega um sistema igual ao Pix, totalmente disruptivo e fora do controle, isso incomoda. Claro. Né? Então, ele descreve dessa forma muito interessante como o Pix vem para quebrar essa barreira mesmo, e isso vai... É isso. Tanto que a França a gente já é possível pagar via Pix na França, e tem, acho que, 50 países que pediram para estudar, para conseguir levar o Pix para 50. Então, assim, vai incomodar muita gente. E é claro que aqui no Brasil a gente não tem aquele sentimento igual o americano, que tem bandeirinha em todos os quintais, mas eu acho que em temas como esse, a sociedade em geral tem que se unir, independentemente de ideologia, partido político, isso não importa, né? É isso. Todo mundo tem que fazer parte da mesma bandeira aqui, né? É isso. Eu acho que a gente é menos ufanista mesmo que o americano, mas eu acho que a gente tem aqui agora... esquecer os polos, porque a gente não está falando de política, a gente está falando de um benefício para a sociedade brasileira. E não tem o que falar mal do Pix. Não há o que falar. Não tem. Estão tentando, mas não tem como. E é isso, acho que tudo é negociação, no final das contas, é lobby aqui, lobby ali, para tentar ver se tem alguma vantagem. Mas, enfim, faz parte. Abelhão, eu queria entrar no último bloco com você, falando de questões mais pessoais agora. Eu queria aproveitar toda essa estrada que você tem, essa bagagem, e eu queria te perguntar se teve algum erro na sua carreira que te ensinou alguma coisa importante. Eu errei muito. Então tem vários. Assim. Eu acho que só não erra quem não faz. Eu acho que cada vez mais... Eu acho que esse é uma coisa que o Brasil precisa aprender, que o pessoal do Vale do Silício já faz isso há muito tempo, que é o errar rápido. Né? Eu acho que o erro, a gente tem aquela coisa o erro ser punido. O erro, claro, quando é um erro desastroso, ele pode comprometer uma companhia, comprometer a imagem. Mas, enfim, eu acho que o errar faz parte. Eu acho que faz parte do aprendizado. E cada vez mais eu tenho certeza disso. E quem não erra, as pessoas que eu admiro, erraram muito na vida. E talvez seja só a minha visão de mundo. Porque, vou dar um exemplo, por exemplo, já que aconteceu comigo. Uma vez, a gente fez uma campanha para um e-commerce de cosmética. E era uma campanha que a gente ia fazer uma série de ações de merchandising na televisão, lá que a apresentadora apresenta o produto tal, e fala, se você entrar agora, tal, tanto de desconto, tal. Perfeito. E a gente com a estratégia toda organizada, tudo bonitinho e tal. E aí eu
perguntei pro meu cliente, e aí, você está preparado aí para o canhão? Porque ele nunca tinha feito uma ação na televisão. A ação que ele sempre tinha feito era ações online. E a demanda é mais pulverizada. Você não tem esse boom que tem uma televisão ali na hora que você tem aquele tiro ali, ó, vai entrar agora, tal. Então, os acessos eram mais pulverizados ao longo do dia, era mais equalizado. Não, fica tranquilo que aqui tô garantido. Beleza. A gente entrou com a campanha, derrubamos o site 5 vezes. Mesmo quando não caiu, ele ficou lento e as pessoas abandonaram. Ou seja, o resultado financeiro foi desastroso. Por quê? Porque a infraestrutura do meu cliente não estava preparado. E talvez eu tivesse que ter sido mais incisivo em mostrar para ele, cara, você tem noção do canhão que vai acontecer aqui de acessos no teu site? E você está realmente com a infraestrutura preparada para isso? Então, por ele não estar preparado para isso, e isso me acendeu muitos outros gatilhos de tomar muitos cuidados, não só com a responsabilidade que eu tenho como agência, porque a responsabilidade da infraestrutura era dele, de fato. Tudo bem, ele tem um cara de TI, ele tem um cara que estava lá para isso. Mas talvez ele não tinha a dimensão que eu tinha do que traria de resultado. Então, esse foi um grande aprendizado para mim, porque foi desastroso realmente aquele mês, até ele se reorganizar com infraestrutura e tudo, levou um tempo para a gente retomar e fez um estrago grande. E o que era para ser algo muito bacana, de novo, gerou uma crise e a gente teve que administrar essa crise com muita transparência, com muita sinceridade, e ele entendeu também os pontos que ele tinha que ter tido mais atenção, mas eu também poderia ter alertado. Então, acho que eu nunca culpo os outros, eu sempre me acho culpado de tudo, e talvez essa seja a minha visão também, porque parte dessa responsabilidade, de fato, é minha. Legal. Não sei se é um exemplo bom. Sim. Muita gente, até de outras áreas, vai entender. Foi um desastre. Legal. Para quem pensa em empreender na área, com esse mundo tão turbulento, novas tecnologias, o que o mercado vai esperar desse profissional, Abelhão? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que cada vez mais, até porque a gente olha muito, né, aquilo que deu certo, né? Nossa, todo mundo... Se antes a molecada queria ser jogador de futebol, hoje eles querem ser influencers, né? Porque agora o mundo quer ser influencer, vai lá, vai crescer, vai crescer base e vai virar. Eu acho que cada vez mais a gente tem que olhar o básico, se preparar muito, ler muito. Assim, o que eu tô falando pode parecer óbvio, mas não é, porque eu vejo muita gente errando no básico. E eu acho que um ponto que também o Brasil peca muito no empreendedorismo é gestão financeira. E o mínimo, as pessoas não sabem separar a grana do CPF com a grana do CNPJ. Sim. Porque a grana entra e muitas vezes a conta é a mesma. Precisou, vai lá e tira. Pegando um pequeno empreendedor aí, a conta é a mesma, porque ele não tem nenhuma conta para a empresa e ele não sabe separar o que é a grana da empresa com a grana pessoal. Vou citar um caso rápido, posso dar tempo? Claro. Aconteceu comigo, eu atendi uma conta muito grande de uma construtora, posso até falar o nome, não tem problema nenhum, chamava PDG. E um belo dia, ela entrou em recuperação judicial. Eu tinha 90 pessoas na agência, 45 atendiam só a PDG, que eram 7 regionais. Obviamente, eu tive que dispensar uma série de pessoas e eu só não quebrei naquele momento porque eu sempre olhei muito para a natureza. Eu gosto da natureza, porque eu fiz igual a formiguinha. Eu botei as folhinhas lá no formigueiro, porque uma hora o inverno ia chegar. Uhum. E quando ele chegou, e eu só não sabia quando, mas ele chegou. E quando ele chegou, doeu demais, doeu muito, mas eu não quebrei, porque de fato eu tinha ali um caixa. E quando entrou, eu não peguei e saí gastando. Falei, olha, eu vou deixar... Eu tinha lá eu tenho as minhas regras. Eu só ia tirar a distribuição de lucro
com 6 meses em caixa. A partir do que exceder esses 6 meses de caixa, aquilo, para mim, de fato, seria distribuição de lucro. O resto é caixa para operar a empresa no momento de dificuldade, que foi o que aconteceu. Certeza. Tem um ponto que você falou no começo do programa que eu vinculo com isso também, questão de como se preparar, né, como um novo profissional, que é a questão da visão holística. Isso eu conecto... A nossa área pode ser muito parecida em algumas coisas. No direito é assim também. Perfeito. Uma pessoa não vai chegar e falar, olha, eu vou trabalhar com direito bancário, vou só me especializar nisso e ficar nisso. Para você trabalhar com bancário, por exemplo, você tem que conhecer o comportamento do consumidor, entender como... né, ele faz as escolhas, entender de contratos. Perfeito. Então, a visão tem que ser aberta. Para várias áreas é assim, né? E eu acho que cada você vez falou mais... da bagagem. Quanto mais É bagagem você tiver, mais especialista você vai ser também. É isso. Eu acho. Cada vez mais a gente... eu acho que essa... Como eu te falei, né? Eu converso com gente de genética, de outras áreas, porque isso tudo me alimenta e em algum momento isso vai me trazer algum insight importante de alguma ação. Dá tempo de contar uma coisa rápida? Com certeza, o tempo é seu. Que representa muito isso. Anos atrás, eu gosto muito de história, eu gosto de ler muito e muito sobre história. Anos atrás, eu atendi uma conta de uma construtora e a gente ia lançar um empreendimento ali perto da Berrini. E aí, Berrini, para quem não sabe, quem não está em São Paulo, é uma avenida super grande, onde tem várias indústrias internacionais e tal. É uma avenida muito importante aqui em São Paulo. Do outro lado do rio, né, atravessando o rio Pinheiros, tem o bairro do Morumbi. E a gente identificou que a maioria dos clientes viriam ali do Morumbi para comprar aquele imóvel ali perto da Berrini, no Brooklyn. E o ponto principal que a gente entendeu era que o trânsito no Morumbi é muito ruim. E as pessoas estavam cansadas e queriam mudar, porque elas trabalhavam na Berrini. Elas levavam, nem era tão longe, mas elas levavam tanto tempo que era melhor ela atravessar o rio, morar lá, porque ela ia ter uma qualidade de vida muito melhor. Esse era o contexto. O cliente não tinha muita grana, né, para divulgar, então a gente tinha que ser muito assertivo ali na divulgação. E aí a sugestão do cliente foi, não, vamos fazer distribuição de folheto no bairro inteiro do Morumbi. Para as pessoas, tal. Só que não tinha grana para botar tanta gente assim. E aí, na hora que eu estava lá tentando achar uma solução, me veio a história do 300 de Esparta, que foi a guerra lá entre a Grécia, a Esparta, né? E eu já vou lembrar o nome agora que me fugiu, que era do rei Xerxes. E aí, o que acontece? A gente estava falando de... a Grécia estava sendo sucumbida, e aí foi lá pedir ajuda para Esparta para segurar os guerreiros enquanto ele reorganizava o exército. E eles sabiam que 300 contra 1 milhão não ia dar muito bom essa história, mas a ideia não era nem vencer, era retardar o máximo o avanço da Pérsia, era a Pérsia, me lembrei, dos persas, para que o exército grego pudesse se reorganizar. E o que o Leônidas, que era o estrategista, que era o líder lá, fez? Ele foi para um lugar, que era o caminho, que chamava o Desfiladeiro das Termópilas, que é um desfiladeiro fininho, que eles eram obrigados a passar, porque por mais que eles tinham 1 milhão, não passava 1 milhão de uma vez. Então eles conseguiam ir segurando os caras, guerreando ali de uma forma muito mais justa, vamos chamar assim. E com isso eles seguraram, claro que morreram todos, mas seguraram muito e o exército grego conseguiu se organizar para vencer os persas e expulsar os persas. Nessa história, o que me veio em mente? Cara, eu não consigo estar ali no Morumbi inteiro. Sim. Eu vou transformar as pontes no meu desfiladeiro das Termópilas. Então, eu vou botar as meninas, porque eu interessava eu estar com os caras que tinham carro, esse era o público que eu queria, não que andava de transporte público, por conta do preço do apartamento, e eu pego ele naquele momento que ele está mais injuriado, que ele está num trânsito infernal, e ele é obrigado a passar ali naquela pontezinha no meio daquele... É minha solução. E ali vai ser a minha Termópila e eu vou atuar e vou combater ali. E foi isso que a gente fez, com uma grana desse tamaninho. Funcionou. Porque pegou 2 meninas em cada ponte e com 4 pessoas a gente conseguiu e fez um golaço. Então, olha o que eu economizei, olha como a estratégia e como conhecer... Se eu não conhecesse a história, jamais eu faria essa associação, jamais eu teria essa sacada de trazer isso
para uma estratégia de comunicação. Acho que é um Nossa, pouco esse exemplo é muito interessante. Como uma coisa que você poderia pensar, isso nunca vai me servir para nada. Para nada. Na verdade, foi o fundamento de uma estratégia. E que deu muito certo. Falando de estratégia, eu ia para a pergunta final, mas como a conversa tá boa, eu tinha esquecido de fazer uma pergunta que eu quero muito fazer. Para profissionais liberais em geral, imagem importa? Quanto? Mas muito. Queria muito fazer essa pergunta. Basta ser bom? Não. Ó, eu acho que assim, tem um livro que eu gosto bastante, que acho que todo político já leu, que é O Príncipe, de Maquiavel, que foi escrito há 500 anos atrás, ele estava preso quando ele escreveu, e que ele é quase um tratado da política, né, que ele faz. Não é uma coisa gostosa de se ler, mas é muito importante, acho que é válido ler. E ele fala, não basta ser honesto, você precisa parecer ser honesto, né? Então, acho que a projeção da imagem do que a gente faz, do profissional liberal, cada vez mais está associada aos negócios. Eu, como CEO, fundador da empresa, se eu começar a fazer muita besteira, eu afeto o resultado da minha empresa, né? E o profissional liberal, ele é a própria empresa, no final das contas. Seja ele um corretor de imóveis, seja ele qualquer área, um profissional liberal, ele constrói os valores da imagem dele, porque ele é a própria empresa. Então, assim, talvez mais até do que eu, ou de uma empresa que tem vários sócios, ou de uma empresa que tem capital aberto, que é uma outra realidade, esse é o cara que ele tem que cuidar muito da própria imagem, seja nas redes sociais, no LinkedIn, dependendo do mercado que ele atua. Enfim, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que quem não cuida da imagem está perdendo venda. É simples assim. Legal. E a pergunta final que eu sempre faço, você já deu um spoiler, mas ainda assim eu vou fazer. Eu sempre pergunto para o meu convidado um livro que marcou a vida, mas que não tenha muito a ver com o trabalho. É isso que você falou, alguma coisa que você leu um dia, falou, nunca vou usar isso. Posso falar e dois? veio como se fosse uma luva, até 3. Não, então vamos lá. Um que eu gosto demais é um explorador britânico que, acho que no 45, ele foi para a Antártida. Tá me fugindo o nome. O nome do barco era se não me engano, Adventure, eu já vou lembrar o nome. Ai, meu Deus, que me fugiu o nome dele. Ai, meu Deus do céu. Shackleton. Ernest Shackleton. A história do Ernest Shackleton, eu não vou contar a história toda para não dar tanto spoiler, mas assim, ele foi explorar a Antártida, não foi o primeiro, mas foi um dos caras que foi explorar a Antártida, e quando ele foi arrebanhar ali as pessoas, a tripulação, ele fez um anúncio de jornal. Se você quer um trabalho de alto risco, ganhar pouco e não ter garantia de sobrevivência, aliste-se. E ele teve um monte de gente que se alistou nisso. E eles foram para a Antártida com um barco, que era um barco de madeira na época. E chegaram lá, perto das Ilhas Elefante. O barco ficou preso em 2 banquisas de gelo e destruiu o barco. Eu vou resumir, eles ficaram 2 anos lá. Leiam. É sensacional. Se não me engano, tem um filme sobre isso. Deve ter. Nossa. Deve ter. 2 anos. Deve ter. Agora, o livro é demais. Assim, não é um livro de negócio, mas é uma aula de liderança. Não fala nada sobre negócio, mas é uma aula de liderança. Para mim, foi um dos livros que eu sempre recomendo, que é a história de Ernest Shackleton. Muito legal. Boa dica, hein? É um livraço. Você não quer parar de ler. E um outro, por acaso também gosto muito de vinho, é a história da Viúva Clicquot, que também é uma jovenzinha que ficou viúva com 26 anos, herdou a vinícola da família e transformou no que a gente sabe o que é a Viúva Clicquot. É sensacional. São dois... Não são livros técnicos que falam de empreendedorismo, mas... a história, as 2 histórias, assim, são uma aula de vida, de negócio, além de ser histórias, as 2 histórias reais, são 2 livros que eu
Adoro. Podia falar mais um monte, mas tá bom assim. Não, mas eu acho que o segredo é esse. Uma pessoa que quer melhorar, mais do que ler um livro dizendo os 5 segredos para ficar rico, ela tem que ler essas coisas que abrem a mente e aí sim vai levar ela pro objetivo. Não é isso? É isso. É bem isso. Porque ela não vai te dar formulinha pronta que serviria para qualquer negócio, para qualquer momento. Saiba como fazer amigos. 3 passos para você ficar rico. Que bom, beleza. E ele vai ficar porque ele vai vender um monte de livro falando isso, mas você não. E eu acho que é um pouco disso que a gente vive hoje, né? Essas fórmulas prontas não funcionam. A real é essa. Como a gente vê, entre na internet, eu te dou o segredo de desbloquear algoritmo. Curso, né? Tem o curso de... Meu Deus do céu. E as pessoas caem. É isso. É o atalho. Como se fosse... É isso. Ela quer o simples, o básico, e isso ganha quem vende. Eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito mais do que ter passado um conteúdo da sua área e simplificado, tenho certeza que você abriu a cabeça de muita gente, né? Para além da caixa. Isso é muito legal. Que legal. Então, obrigado pelas reflexões, foi fantástico. Obrigado. Agradecer mesmo. Obrigado, Stefano. Sucesso no Descomplexo. E é isso. Que venham os próximos e eu vou seguir, vou acompanhar, porque eu tô curtindo também. Valeu. Senhoras e senhores, esse foi o Descomplexo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. É grátis, não cobra nada, então por favor se inscrevam. Ativem as notificações para receber os próximos episódios e deixem um like aqui também se você gostou do conteúdo. Até a próxima.